Você sabia que a igreja de Jesus já está sendo glorificada ou ela já está nessa glorificação que a Bíblia prometeu? Quero mostrar para você hoje nesse vídeo. Quero levar você a um texto e vou explicar isso para você. Se você ainda não é inscrito nesse canal, convido você a se inscrever nesse canal, a deixar o seu like, a deixar o seu comentário. Se você não me conhece, eu sou o pastor Alciel pela Assembleia de Deus aqui em Manaus. Então abre a sua Bíblia aí em Romanos capítulo 8, verso 30, a qual o apóstolo Paulo escreve assim, ó: E aos que predestinou, a esse também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então perceba a ordem da qual Paulo está construindo esse verso. Primeiro ele diz, aos que predestinou, a esses também chamou. Então ele fala de predestinação, ele fala de chamamento, ele fala de justificação e depois ele fala de glorificação. Muitas das vezes, quando eu olhava para esse texto, eu achava que o que Paulo está falando aqui sobre a glorificação, porque ele está se referindo à igreja, que ele está colocando no plural. E aos que predestinou, ele não está dizendo, mas ao que chamou. Ele não está falando no individual, ele está falando no coletivo, no plural. Então ele está se referindo à igreja. Aos que predestinou. Esse texto se refere à igreja, a nós, a igreja, ao grupo de pessoas da qual Jesus salvou. Então ele está se referindo à igreja. Então ele começa dizendo, e aos que predestinou. A gente não discute que a igreja foi predestinada, ou seja, existe um destino. Deus já chamou a igreja, né, as pessoas que fariam parte da igreja lá na eternidade. A gente sabe isso por causa da carta de Pedro. Então ele já nos chamou, desde lá da eternidade, ele já nos chamou. Então ele começa dizendo, e aos que predestinou, a esse também chamou. Então todos têm uma predestinação, todos têm um chamamento, ou seja, há um chamado para cada pessoa que vive nessa terra. E ele também justificou. Aqui, justificou se refere à obra de Cristo na cruz, a justificação. Eu acredito que você já deve ter ouvido esse termo, justificação pela fé em Jesus. Então, a igreja sim foi justificada, senão não tem como dizer que a igreja já foi justificada. Mas ele finaliza o texto dizendo, e aos que justificou, a esses também glorificou. Aí quando eu li esse texto, eu ficava pensando, como assim glorificou? O céu ainda não chegou, eu ainda não recebi o meu galardão, a minha coroa, como está lá em Apocalipse. Eu não recebi meu corpo glorificado. Eu não estou no céu, ainda estou num mundo cheio de pecado, ainda tenho que lutar contra um monte de pecado. Por que já fui glorificado? Porque quando ele escreve aqui, ele está dizendo, aos que justificou, a este também glorificou. É como se algo tivesse acontecido no passado. Ele está falando do passado. Ele não está dizendo, a este aqui justificou, ele glorificará, que é no futuro. Não, ele está dizendo que já glorificou, é algo que já aconteceu. E eu estudando esse texto, cheguei à conclusão do que Paulo está querendo dizer aqui. Eu vou citar outros textos que vai deixar mais claro isso aqui que eu estou dizendo. Quando Paulo diz que a igreja já foi glorificada, ele não está dizendo que é algo que vai acontecer. É algo do passado, já aconteceu. Então a igreja já está glorificada. Agora, em termos bem práticos, o que Paulo está querendo dizer? Como que isso aqui se deu? Como que a gente já foi glorificado? Essa glorificação se deu no ato da conversão ou do novo nascimento. Quando cada indivíduo que compõe a igreja, né, cada pessoa que recebeu Jesus como seu único suficiente Salvador, quando esse fato aconteceu na vida dela, naquele instante, ela já foi glorificada. Aí você pode estar dizendo, mas como, pastor? Como assim eu fui glorificado? Porque na minha ideia de glorificação é ser livre do pecado, é receber o corpo glorificado, é receber meu galardão e tudo isso que a Bíblia me promete. Mas não, no ato quando você nasceu de novo, você já foi glorificado. Você já foi glorificado naquele momento, eu quero mostrar para você. Por exemplo, Colossenses capítulo 1, verso 27, eu quero abrir para você porque eu quero ler o texto na íntegra, que diz assim, ó, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória, desde o mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Que é Cristo em vós, esperança da glória. Então, qual foi o momento em que a igreja foi glorificada, de acordo com o que Paulo está falando em Romanos 8,30? No final do texto ele diz, e aos que justificou, a esses também glorificou. Que glorificação é essa que Paulo está falando? É o ato de receber Cristo dentro de nós. Quando você nasceu de novo, você já recebeu Jesus. E a glória de Deus, a glorificação, já está dentro de você. Quando você nasceu de novo, você recebeu uma nova natureza, a semelhança de Cristo, você foi vivificado no seu espírito e você recebeu o Espírito Santo que passou a habitar dentro de você. Então você já está em estado de glorificação.
Lá no passado, quando você nasceu de novo, você já está num estado de glorificação, você já está glorificado. Claro que você ainda não está no ápice dessa glorificação, mas você já está glorificado, ou seja, é um fato que já aconteceu. Aonde que aconteceu? No teu espírito, dentro de ti. E a prova de que essa glorificação aconteceu, ela vai se dar nas tuas atitudes, no teu comportamento. Você vai começar a demonstrar, a manifestar nas suas atitudes, no seu comportamento, o caráter de Jesus. É isso que é a glorificação que a Bíblia está apresentando. Por exemplo, eu quero ler para você 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, parte A, que Paulo escreve assim: mas todos nós, com cara descoberta, refletimos como espelho a glória do Senhor. Que glória é essa? Cristo em nós, a esperança da glória. Colossenses 1:27. Então, se é Cristo em nós a esperança da glória e nós com cara descoberta refletimos a glória de Deus, por esses dois textos a gente entende o que Paulo está dizendo em Romanos 8:30. A estes que justificou, a estes também glorificou. A glória de Deus já habita em nós. É por isso que Jesus diz em Mateus capítulo 5, verso 14 e ao 16, ele diz assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Vós sois a luz do mundo, que a vossa luz resplandeça perante os homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Eu poderia citar Provérbios, capítulo 4, verso 18, onde Salomão escreve e diz assim: porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então existe uma glorificação que já aconteceu em nós. Em que momento? Vou repetir. No ato da conversão. Quando eu nasci de novo, eu já fui glorificado ali. Ou seja, uma parte da glorificação prometida por Deus já aconteceu naquele ato do novo nascimento. Cristo já habita dentro de mim, eu já tenho o Espírito Santo, eu já demonstro nas minhas atitudes, né, o caráter de Jesus. Só que conforme os anos vão passando e até eu chegar lá nos céus, essa glorificação ela vai aumentando, essa glória vai aumentando. Por isso que ele diz, Paulo em 2 Coríntios 3,18, que nós com cara descoberta refletimos a glória de Deus. Ou seja, conforme eu vou vivendo, na minha vida vai sendo mostrado a glória de Deus. E aí esse texto coaduna com Provérbios 4,18, onde Salomão diz que a vereda do justo, ou seja, a vida do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então o nível de glória que eu recebi no início, no meu novo nascimento, ele vai aumentando. A cada ano que passa, a cada tempo que passa, eu andando com Jesus, essa glória vai aumentando. Aonde que vai aumentando? Nas minhas atitudes, no meu comportamento. Eu vou demonstrando Cristo. Então, para me finalizar o vídeo, refletir Jesus em minha vida através do meu caráter é a glória de Deus em mim, entendeu? Então a glória da qual Deus separou para nós é Cristo em mim, sendo mostrado pelas minhas atitudes. E a cada tempo que passa, a cada ano que passa, a cada mês, décadas que passam, vivendo o Evangelho, essa glória vai aumentando, até chegar no seu ápice. Aonde? Até ser dia perfeito, que é o que Salomão está escrevendo em Provérbios 4,18. Até ser dia perfeito aonde? Quando eu me encontrar com meu Senhor, no dia da sua vinda ou no dia da minha morte. Ou na volta de Jesus, quando nós formos glorificados de uma vez por todas. Aí ali a gente será perfeito, não haverá mais pecado. Ali é o ápice da glória. Mas, enquanto esse dia não chega, enquanto eu não me encontro com Ele, eu estou em glória. Já há uma glória em mim que está sendo manifesta nas minhas atitudes. Amém? Então é isso que Paulo quis dizer e foi isso que eu descobri lendo a Bíblia a respeito do que Paulo escreveu. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreve nesse canal se você não é inscrito e que Deus te abençoe nesse dia, em nome de Jesus.